tenho desenvolvido muitos temas voltados para a gestão, para, enfim, a liderança e todo o processo de governança de uma empresa. A governança é o último estágio que pode uma empresa chegar no nível de gestão. E durante a minha carreira venho apoiando muitas empresas no seu crescimento, principalmente do resultado e a sua longevidade. O que é a longevidade? É a empresa que consegue ter resultado no curto e também no longo prazo. É no longo prazo que moram as grandes dificuldades de resultados de uma empresa. Toda empresa familiar começa com um sonho, mas muitas delas acabam em disputas, dívidas e portas fechadas. Então, hoje eu vou mostrar por quê. A ideia da live de hoje é esse o tema, então, o erro que destrói as empresas familiares. E como, claro, que você pode evitar, a gente vai falar sobre isso também. Para desenhar um cenário sobre essa situação das empresas familiares, vale a pena trazer alguns dados. 90% das empresas, pouco mais, tá? Mas arredondando é o que você vai ver em diversas pesquisas, 90% das empresas brasileiras são familiares. 70% dessas empresas não passam para a segunda geração. Então veja, dos 90%, metade vai fechar antes da segunda geração, tá? Adicionando mais informação. Mas 70% não vai passar para a segunda geração. E apenas 5% chegam na terceira geração. Mas veja, há um legado, o fundador funda uma empresa, traz uma série de conceitos, valores, contrata gente, admite gente, tem todo um conceito com clientes, com uma série de, enfim, aspectos. E na terceira geração, apenas 5% conseguiram segurar ou estar nessa empresa. Mas o problema é ainda maior. Mais de 1 milhão de empresas encerraram suas atividades em 2023, aqui no Brasil. Quase 9 mil pediram recuperação judicial. E há outras milhares de empresas que entraram em falência. E outras razões, enfim, sejam qual for, esse número, se você fizer uma conta no final do dia, em 2023 encerraram por minuto 4 empresas. Muita gente vai dizer, mas tem a MEI, né, o microempreendedor individual. É verdade, mas é alguém que foi demitido, por exemplo, abre uma MEI e não funcionou. Quer dizer, tudo bem, não tem problema, eu abro um CNPJ e não funciona. Tirando essas MEIs, né, a gente está falando de uma empresa, 1,5 fechando aí por minuto, o que é um número absurdamente alto, né? E o problema não é só o mercado, em muitos casos, ou o mercado é uma parte sim do problema, mas em muitos casos o que destrói a empresa vem de dentro da própria família. Então uma empresa que é de um casal é uma empresa familiar e vem de lá de dentro esse problema. Qual que é o maior erro? Tem um pessoal entrando aí, ó, acenar. Muito bom, obrigado, hein, gente, por estarem aí. Então, qual que é o maior erro que faz com que essas empresas sejam destruídas? O erro que destrói as empresas familiares. Então, o erro que a gente traz principal é confundir os papéis e misturar vínculos de familiares com decisões empresariais. Se alguém aí já viu isso acontecer, escreve aí, deixa pra gente, né? Mas isso acontece a todo momento em várias empresas que a gente costuma aí contribuir, participar e clientes da nossa empresa. Então, quando não há uma separação clara entre o que é família, o que é empresa e o que é propriedade, é aí que ocorre o problema. Eu vou falar mais sobre esses 3 aspectos, né? Eu incluí a propriedade, vamos comentar sobre isso. Então, por exemplo, o pai quer ajudar o filho, mas coloca ele num cargo onde ele não está preparado para assumir. Isso é um problema familiar, é um erro familiar, né? A filha não trabalha na empresa, mas ela quer opinar sobre as decisões da empresa. Isso é um outro grande erro familiar. Ela não pode opinar sobre a situação da empresa se ela não trabalha lá. Ela faz parte da família, pode fazer parte da propriedade, do patrimônio, mas não da empresa, nesse exemplo que eu estou dando. O irmão que é gestor toma as decisões sem considerar
os demais sócios, né? Por exemplo, eu sou um gestor de uma empresa, sou irmão de um dos sócios e tomo decisões que afetam os sócios sem ao menos tratar com os sócios sobre isso. Eu não posso fazer isso, né? Então, é importante entender que a forma com que as empresas deveriam atuar é considerar esses 3 aspectos que eu trouxe e que chamo de 3 círculos, o modelo dos 3 círculos. Isso, inclusive, também é um dos aspectos que está no meu livro, A Arte do Crescimento da Empresa, onde você tem a família, a empresa e o patrimônio, a propriedade. O que a gente quer é fazer com que esse patrimônio cresça mais e mais. E como é que ele vai crescer? Se eu tiver dividendos da empresa. Dividendos o sócio recebe basicamente 2 coisas da empresa. O dono da empresa, ele recebe prolabore, que é o salário dele, e dividendos, que é uma distribuição de lucro. Ao final do ano sobrou um caixa e ele pode distribuir parte desse lucro. Isso chama dividendos. Com esse prolabore, com essa distribuição de dividendos, ele deveria estar fazendo patrimônio, que é o que para um assalariado é possível, mais difícil, né? Porque o salário toma grande parte do nosso salário para sobreviver. Mas muita gente trabalha 30 anos, tem uma casa, tem um carro, tem um dinheiro guardado, isso é o patrimônio. Agora imagina numa empresa onde você, em tese, vai ganhar mais do que se aplicasse no banco, por isso que é uma empresa e por isso que você corre risco, ela tem que gerar patrimônio. E eu tenho que proteger o patrimônio dos riscos que eu vou correr na empresa, das decisões que lá vou tomar. Agora, para essa empresa gerar patrimônio para esse acionista, para esse dono, ele também precisa proteger a empresa da família, né? Porque, claro, as decisões que a família vai tomar, ela pode afetar a empresa. Mas veja, é o vice-versa também. Eu tenho que proteger a família da empresa porque ela também pode trazer riscos. Como que eu faço para proteger a família da empresa? Protegendo o patrimônio. Percebe que tem um círculo aqui, né? E ao mesmo tempo que tem um círculo, tem também círculos, que são as 3 coisas interligadas. Então imagina agora essas 3 coisas interligadas e eu tenho um dono que toma decisão lá na operação da empresa, seja de serviço, de produto ou qualquer coisa, um dono que toma decisão de qual é o prolabore, toma decisão de qual é o dividendos e decide na família o que pode e o que não pode gastar. E pior ainda, gasta até mais do que deveria, porque ele, em tese, deveria sobreviver com o prolabore dele, para gerar patrimônio com o que nós chamamos de dividendos. E não é isso que acontece. E aí, um erro que a gente pode mostrar claro, né? Quer dizer, as empresas, as famílias, elas vão crescer, as necessidades da família vai crescer numa velocidade maior do que a empresa pode suportar. Vou repetir. As necessidades da família tenderão a crescer numa velocidade maior do que a empresa pode suportar. Por isso eu preciso proteger um do outro e vice-versa. Né? O que acontece é que sem regras, para tudo isso que eu disse, né? Então, por exemplo, os erros novamente práticos, né? O genro que é competente assume, mas sem regras claras, né? Quer dizer, o cunhado que ajuda, mas prejudica a equipe, né? Ele está ajudando o sócio, mas prejudicando o time. O sócio que faz a retirada sem considerar se tem caixa. O gestor que não delega impede o crescimento da empresa, né? Porque ele não sabe delegar. Então, tudo isso que eu venho falando não é complicado. Eu preciso ter regras, né? Quer dizer, sem regras claras, não importa o quanto a empresa fature, ela vai se auto-sabotar, ela vai ter problemas e dificuldades por todos esses exemplos que eu estou trazendo. Então, é necessário que haja regras claras, né? Por exemplo, eu tenho um conselho de família, eu sempre comento isso, né? Uma padaria que tem o pai, a mãe e um filho, e esse filho já está casado, faz um conselho de família que participa a nora. Agora, faz o conselho da empresa, que são os 3, tomando a decisão sobre essa padaria ou as 2 padarias que tem. E isso é muito mais relevante, inclusive, na empresa menor do que na maior, porque a maior ela já é maior, ela não vai se sustentar se ela não já estiver fazendo isso. Mas é nesse caminho de eu não ter essa harmonia, esse alinhamento societário e familiar,
é o que vai prejudicar a empresa. E aí, claro, as consequências de tudo isso, na prática, né, quais que são as consequências que vão que essa situação vai causar, né? Trazendo alguns exemplos aí. É o conflito entre sócios, né? Então imagina que você tem 2 sócios, cada um tem uma família. Uma família que não tem uma visão clara de tudo que está ocorrendo, ela, como qualquer família, vai tender a olhar ao outro sócio como o problema. Aí vem o segundo ponto, que é a falta de transparência, né? Se eu tenho transparência e eu tenho um momento onde todo mundo senta, acompanha e vê o que está acontecendo, eu tiro as minhas próprias conclusões, né? E eu não fico imaginando coisas que chegam até a um clima tóxico, né? De muita fofoca. Então imagina, se você tem uma família desorganizada, com um clima tóxico, com alguma fofoca ou com fofocas, como é que vai ser na tua empresa? Isso é cultura. A cultura da sua empresa, ela é o reflexo da cultura de quem lidera essa empresa, né? E nesse caso a gente está falando de novo desses 3 pontos, que é como eu trato a propriedade, o meu patrimônio, como eu trato a empresa e como eu trato a família, e como há regras claras para a inter-relação desses 3 aspectos, né? Então é mais perigoso, né, você, enfim, acabar imobilizando a empresa no tempo e ela servir a um crescimento de patrimônio que está minando da empresa a capacidade dela crescer, por exemplo, e ao mesmo tempo não ter capacidade no futuro de suportar a família que também vai estar crescendo. Então o que a gente quer trazer para vocês é exatamente essa questão, que é um dos principais problemas ou o principal erro que ocorre numa empresa familiar. Já comentei isso em outras lives, né, em diversas pesquisas que fiz em aproximadamente 10 países. Todos eles trazem ao redor de 4 pontos. São vários pontos, mas quando você você faz um resumo, você vê 4 pontos. O primeiro é exatamente o comportamento do dono ou dos donos, que é isso que a gente está trazendo aqui. Depois vem capacitação, planejamento e gestão. Mas veja como que eu vou me capacitar se eu passo a maior parte do tempo discutindo como deveria ser essa nossa relação, ao invés de estabelecer uma regra e ponto final e seguir, né? E como que eu vou planejar também nessas condições? Eu acabo com os donos atuando para apagar incêndio, realizar e fazer as coisas acontecerem. Aí muito menos a gestão vai ocorrer, né? Então, aqui o que a gente quer trazer é muito tranquilo resolver esse assunto, mas ele passa por 2 aspectos. O segundo é técnico. Beleza, esse é tranquilo, a gente vai falar aqui, né? Mas o primeiro é o mais difícil, que é essa questão, muitas vezes, do orgulho, no sentido da soberba, né? Eu não quero perguntar o que é isso, ou eu não quero dizer que não sei, da vaidade de que, poxa, mas fui eu o fundador, esse cara entrou depois. Enfim, seja qual for a razão que habita no ser humano, né? Então, os caminhos práticos para resolver esse problema. Como que eu posso resolver? Eu tenho que ter governança familiar. Antes de governança na empresa, eu preciso ter a governança familiar que alinha a família, que pensa como as regras serão, que trata essas regras de forma clara, que cria um protocolo familiar. Eu tenho clientes que já avançamos e eles hoje têm um conselho de família. E normalmente eu começo sugerindo, faça uma reunião na hora do churrasco, todo mundo de bermuda, se tiver calor, né? Não esse frio aqui de Caxias que está hoje, mas enfim, que seja um ambiente agradável para que, por exemplo, os jovens da família se sintam atraídos para entender qual é o propósito da nossa empresa. O que a nossa empresa tem além de apenas abastecer a casa com dinheiro que a gente ganha para comprar uma roupa legal ou não, né? Quer dizer, apesar de a maioria dos empresários terem, principalmente micro e pequenas empresas, muita dificuldade, inclusive, de ter essa possibilidade, né? Mas aí você tem o conselho de família, você tem um protocolo familiar, quem pode entrar, quem não pode, quais são as condições, desde cedo você já resolve. Pensa assim, ó, você conhece certamente uma empresa que tem a família toda lá e tem um cara com 16 anos de idade, uma moça com 16 anos de idade. Ele pode trabalhar na empresa?
Ele pode, o que a gente recomenda é que ele faça um estágio, mas ele pode estar lá tomando decisões. Claro que se ele tem uma competência claramente declarada, beleza, vamos pensar nisso, mas ele não tem experiência, então eu preciso preparar ele. E preparar significa colocar algumas regras, vai fazer um curso, vai ter que falar inglês. Poxa, a empresa, enfim, você precisa ter líderes na empresa que dê exemplo daquilo que você vai estar cobrando dos teus funcionários. Então, governança familiar passa por você ter esse protocolo e esses acordos de como vai funcionar. O segundo ponto, na prática, para você resolver esse problema da empresa familiar, e veja, quando eu falo resolver esse problema, eu tenho muita convicção que com esses aspectos implementados, a chance da sua empresa fechar é muito menor. Ela é muito menor. É só olhar a história das que fecharam, você vai ver que todas elas deixaram, em alguma medida, de fazer esses aspectos que eu estou trazendo. O segundo ponto é definir claramente papéis e responsabilidades. Cargos com função, metas e avaliação. Eu posso ter o meu genro como um vendedor da empresa? Pode, desde que ele também receba a comissão, e se não vender, não vai receber a comissão. E se durante algum tempo ele não vender, não recebendo comissão, eu tenho que ter um acordo, como teria com outro vendedor, de até quando eu vou pagar esse fixo, né? Ou se eu vou pagar o fixo, ou se ele vai continuar como funcionário, representante da empresa. Isso é relevantíssimo, porque dessa forma eu estarei dando o exemplo para toda a organização. E não é porque é da família que está isento, mas também não é porque é da família que eu vou forçar a barra e vai ter que ser melhor que todo mundo, né? Nenhum dos dois casos. Então aí vem muito importante estar claro e definir esses papéis exatamente para que você não tenha dificuldade de vender essa ideia, né? Então, o primeiro ponto é a governança familiar. O segundo ponto, eu vou definir os papéis e responsabilidade dos familiares que atuarem na empresa. E o terceiro ponto, eu preciso criar uma arquitetura organizacional que seja ágil. Uma arquitetura organizacional que responda ao que eu preciso fazer. Não pode ser um ajeitograma. Eu não vou criar caixinhas para ir lá e colocar, seja familiares ou amigos. Eu preciso pensar na minha empresa a partir do zero, né? Como que você faz isso? Por exemplo, se você tem uma empresa familiar hoje, como é que você faz isso? Pensa do zero. Se sua empresa estivesse nascendo hoje, com o faturamento que ela já tem, o que você precisaria para que essa empresa rodasse? Aí você vai ter as caixinhas vazias lá. Bom, agora eu tenho pessoas que já estão lá. Que pessoas merecem estar nessas caixinhas, né? Eu posso até fazer um organograma temporário, mas eu tenho que ter clareza que sobrou gente e que sobrou caixinha. Se isso aconteceu, eu tenho que ir para o mercado procurar gente competente para preencher essas caixinhas. Então, a arquitetura organizacional ágil, ela tem 5 pilares. O primeiro pilar é essa harmonia societária e familiar que eu comentei. O segundo é o dinamismo competitivo. Eu preciso ter processos estruturados, processos simples que todo mundo entende que faz a empresa andar rápido. O terceiro são pessoas, o quarto liderança e o último, esse das caixinhas que eu vinha comentando, que é a estrutura organizacional. Então, quando eu olho toda essa arquitetura, que não é rapidinha, ela é ágil. Ser ágil não é ser rápido, é ser constante. É eu me manter em direção ao foco, ao que planejamos. Então, eu tenho agora a governança familiar. Eu defini claramente os papéis e responsabilidade dos familiares envolvidos. Eu criei essa arquitetura organizacional lá na empresa. Eu tenho liderança na minha empresa, pessoas, enfim, montei a estrutura organizacional e o papel está claro, né? Quer dizer, eu tenho metas claras. Meta, a gente já falou sobre isso, inclusive acho que numa live também, no YouTube, eu tenho vários vídeos aí falando sobre indicadores, métricas e metas, né? A meta não pode ser um desejo, a meta tem que, claro, ser algo que eu vou atrás, que eu vou correr atrás. Mas para eu correr atrás e atingir essa meta, eu preciso definir as estratégias que vão me possibilitar chegar lá. É aí que você vai ajudar a todos, inclusive os familiares que estiverem envolvidos, para que essas metas sejam atingidas. Você quem? Você que é o número 1 da empresa, né?
É importante, se tem 2 número 1, beleza, não tem problema ter 2, mas não pode ter conflito. Vocês vão ter que estar muito bem alinhados para poder descer para toda a organização, você como 2 sócios, descer para a organização como ela vai avançar. O 4º item que vai resolver os seus problemas tem a ver com planejamento de sucessão com antecedência. Aqui não é só o sucedido, não é poxa, tem empresa com gente de 50 anos, é super nova, 60 anos é super nova. Essa pessoa, imagina, construiu um império, tem 10 anos, muitas vezes 15 pela frente. Mas nós não estamos falando aqui de tirar um e pôr outro, nós estamos falando em um processo de transição, onde as pessoas vão aprendendo a fazer coisas que você fazia. E isso vai cascateando na empresa, não é só do dono para o próximo, para o filho, por exemplo, mas do filho com os gerentes da empresa. Né? É muito importante que você não pode, claro, delegar a chave do cofre para uma pessoa que chegou há 3 meses, mas não faz sentido você não delegar a chave do cofre para o teu financeiro que está aí há 5 anos. Né? Quer dizer, você precisa fazer esse processo de sucessão para que haja um avanço. O quinto item e último, né, do que você precisa fazer para que as coisas avancem é a cultura de transparência e profissionalismo. Aqui é bastante difícil. Aqui começa a cutucar um pouco daquilo que eu falei das pessoas, da vaidade, do orgulho, né? Aqui você precisa trazer algumas coisas que são práticas, como, por exemplo, o combinado não sai caro. A gente combinou, então é transparente que assim será. Mas ele não deve sair caro nem para o funcionário e nem para um familiar. Ele não deve sair caro para um líder, para um gestor. Ele tem que valer para todos. Se você tem dúvida, não implementa, discute. Agora, se você tiver dúvida de tudo, não vai ter, então. Percebe? Você não vai fazer nada, você não vai avançar. Então você precisa tomar decisões e combinar como a empresa vai avançar. E reuniões periódicas com cada círculo. Essa cultura de transparência e profissionalismo estou eu e meu sócio lá vendo o patrimônio, estou eu, meu sócio, meu filho que trabalha na empresa, um diretor da empresa, um gerente, seja o que for, que faz a gestão da empresa, reunidos e olhando como a empresa está, e estamos em famílias, com todos os familiares reunidos, mostrando como a gente está indo, para onde a gente vai, como as coisas estão acontecendo, quais são as regras para o futuro. Então voltamos para os 3 círculos, que é a propriedade, a empresa e a família. Então veja, qual é o erro principal que as empresas cometem, né? Então o principal erro que destrói a empresa familiar é confundir esse papel e misturar vínculo familiar com decisões empresariais. Então esse é o principal erro que as empresas familiares cometem. Legal, ela pode acabar com esse erro com 5 ações práticas, simples, que são simples mesmo do ponto de vista técnico, né? Criar essa governança familiar, conselho de família, um protocolo familiar, estar claro quem pode entrar, quem não pode, definir os papéis e responsabilidades é o segundo ponto. Criar uma arquitetura organizacional que seja ágil é o terceiro ponto, ou seja, sem ajeitograma, né? Sem criar um processo para que alguém possa, da família, cuidar desse processo. Se eu não preciso do processo, eu vou colocar esse processo. Muito menos uma caixinha que vai gerar custo. Planejamento e sucessão com antecedência, esse é o 4º ponto. De sucessão de quem? Dos gestores da empresa, não só do fundador ou do dono. De novo, um fundador que está com 60 anos e tem uma empresa há 20 anos, ninguém conhece mais desse negócio do que ele. Então ele precisa continuar lá, mas ao invés dele continuar lá realizando tarefas operacionais, alguém vai realizar. E ele é alguém que avalia relatórios, que confere, que vê como a coisa está andando e com a experiência dele ele vai poder certamente contribuir. E o 5º e último item prático é a cultura de transparência e profissionalismo. Então eu preciso transmitir para todos que a gente aqui trata das coisas de forma transparente, aquilo que não pode ser tratado de forma transparente, ele fica lá entre os sócios, sem problemas,
né? Mas aquilo que eu decidi, eu desço para a organização. Isso é muito importante. Então, a longevidade da empresa familiar, ela depende do alinhamento entre a família, da empresa e do patrimônio. Então, quando a gente fala assim, eu preciso ter governança, tem vários níveis. Eu tenho uma governança enorme que é alinhar essas três coisas. Eu tenho uma governança familiar, eu tenho uma governança da empresa, uma governança do patrimônio. Olha que troço complicado, né? Mas o que é isso? Nada mais é do que sentar com os envolvidos, combinar as regras, e o combinado não é caro, seguir essas regras. Sem esse aspecto, é claro que a gente vai ficar vulnerável e exposto a brigas, a discussões, a improvisos, a rupturas, né? Claro que pode ter um ator ali, alguém da... Um ator não, né? Não é correto dizer isso, mas um atuante ali da empresa que de repente não quer seguir as regras estabelecidas. Bom, você precisa tomar uma decisão, né? Que essas regras, elas foram construídas, elas precisam ser seguidas. E o pior, quanto mais tarde eu construo essas regras, né? O que é ruim? Quanto mais tarde eu construo, mais difícil é de cobrar. Então, se você tem uma empresa que está começando, olha só, se você tem uma empresa de 1 ano, 2, já pensa nisso agora. Ah, mas meu filho tem 10 anos, daqui 10 ele terá 20. E aí, se ele quiser trabalhar na tua empresa, já pensa na regra agora e culturalmente vai com transparência transmitindo isso para o seu filho. Então, esses 5 práticos, né? Essas 5 ações práticas, eu tenho certeza que resolveria a grande maioria de empresas familiares que fecham. Tenho certeza, resolveria. Ah, mas veio uma pandemia e arrastou. Bom, aí não tem como, né, gente? Veio o mercado e tem uma queda enorme naquele mercado que eu vendo. Claro que eu estou exposto a erros estratégicos, a erros de contingência. Agora, fora isso, o que é sim a minoria? Isso é sim a minoria. A maioria das empresas fecham por falta de, como eu já comentei antes, comportamento do dono, capacitação, planejamento e gestão. São poucas as que estão diretamente ligadas ao mercado. Se você pensar assim, uma empresa que fechou quando a Petrobras foi mal, e tem alguns exemplos, ela também errou, né? Porque afinal de contas, nesse planejamento e no processo de gestão, ela considerou ter um cliente só. Isso aconteceu lá anos atrás, né, na Petrobras. É um erro estratégico de planejamento. Quando eu sento para planejar, eu tenho que pensar que eu tenho um risco quando eu tenho um cliente só. E eu tenho que ter um plano de ação para mitigar esse risco. Por isso que é difícil de encontrar uma empresa que fechou e que não foi por causa de comportamento do dono, ou capacitação, ou planejamento, ou gestão. Veja o desafio que eu trago para vocês, caso conheçam alguma empresa que tenha fechado, que não seja com essas 4 razões envolvidas, né? Vamos ao debate. E veja só, a gente tem, na FEMP, a gente vende um produto chamado Gestão do Crescimento Sustentável, que está no meu livro que eu já citei, A Arte do Crescimento da Empresa, onde está também esse conceito dos 3 círculos, e ali nesse sistema que a gente chama de GCS, é uma metodologia que a gente vai, desde o início, olhar esses 4 aspectos. Como organizar essa gestão do ponto de vista da gestão na empresa, como organizar essa governança familiar, como ter esse conselho de família, e a gente quer implementar, questionar o negócio, garantir que ele está sobre sólidas estruturas e fazer o planejamento estratégico da empresa e ter o controle, ter a governança disso. É por aí que passa o GCS, que a gente já implementou em dezenas de empresas. Então ele ajuda a atuar diretamente, não só nesse lance da gestão, mas diretamente no que eu comentei hoje aqui, da arquitetura organizacional da empresa. Porque ele vai criar processos que sejam estruturados, que eu digo sempre que processos estruturados são aqueles simples que todo mundo entende, né? E pessoas preparadas são as que entendem esses processos, porque normalmente é elas que estão fazendo, e o que a gente quer é descer uma cultura que seja boa para a empresa, uma cultura de uma empresa que quer crescer, que quer ter resultado. Por isso a importância de, na empresa familiar, eu ter essa governança familiar, eu enxergar esses círculos,
para que desça de lá da família diretrizes alinhadas para uma empresa que quer ter resultado. A gente ajuda com isso, acordos, a criação de acordos de família, os papéis, o plano de sucessão, fizemos isso já dezenas de vezes. E tudo isso, inclusive, pode ser feito com algumas empresas, como a gente fez, de forma remota, usando a plataforma da FEMP. Claro que a gente também tem reuniões virtuais, por vezes tem empresas que usaram somente a plataforma, atuando em chamados diretamente comigo, né? Ou com os nossos consultores. Então, indo já aqui para um fechamento, empresas familiares que duram não são aquelas que mais faturam, são aquelas que sabem alinhar a família, patrimônio e empresa, né? E gestão de empresa. Então, faturar mais é vaidade. O que eu preciso é ter mais lucro, né? E para ter mais lucro, tudo isso precisa acontecer. Então, se você quiser levar esse modelo para a sua empresa familiar, ou você conhece alguém que, enfim, que precisa disso, a gente recomenda, conta para ele, nos liga, manda aqui no direct, nos chama, né? Que a gente vai apoiar você nesse processo. Vamos ver aqui se tem, legal, bastante gente passando por aqui. O GCS é um produto incrível. Olha aí, legal, valeu a contribuição. A gente que conhece o GCS, ó. Que bacana. Muito bom, gente. Legal, Teles Dias, boa noite, Esdânio. Valeu, Teles. Show. É isso aí, gente. Então, tudo pela ideia de a gente contribuir com o crescimento e a longevidade das empresas. Olha quanto dinheiro desperdiçado nas empresas que não percebem que ela está fazendo um trabalho espetacular, empregando gente, pagando imposto, né, o que tem que retornar para a gente como algo que desenvolve o nosso país, e de repente ela tropeça porque o comportamento do dono não foi legal, não enxergou esses 3 círculos, né, do patrimônio da empresa e da família. E aí, por causa disso, eu não me capacito, não capacito a todos, não penso claramente num planejamento, e acabo não tendo a gestão como deveria, porque eu não tenho como fazer gestão se eu não fiz essas coisas antes. Tá bom, gente? Boa noite e aguardem as próximas lives sempre nessa direção. Forte abraço a todos.